minutinho, que acho que vai aparecer agora. Agora sim. Obrigada, boa conferência. Boa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos assiste. Começa agora mais uma mesa do Comunimídia 2022, primeiro Congresso Ibero-Americano de Comunicação e Mídia, cujo tema é Resistência, Imaginários e Decolonialidades. Eu sou o Diogo de Holanda, sou professor de jornalismo da PUC São Paulo e vou mediar a mesa de agora, que é intitulada Economia da Comunicação na Era das Redes Sociais. A gente tem como conferencistas dois professores da PUC São Paulo, duas referências no debate público sobre economia brasileira, sobretudo entre aqueles que se situam de maneira crítica ao discurso hegemônico, são os professores Antônio Correia de Lacerda e Ladislau Doubo. Os dois com uma obra muito vasta, difícil até de sintetizar, né? Lacerda é professor da graduação e da pós-graduação em Economia da PUC, autor, coautor ou organizador de mais de 25 obras, presidente do Conselho Federal de Economia, colaborador de vários, enfim, vários jornais, né? Alguém que eu, como jornalista, cheguei a entrevistar algumas vezes, bastante tempo atrás. Enfim, muito obrigado, Lacerda, pela presença. E o Ladislau Doubo, também professor da PUC, também dono de uma obra bastante prolífica, mais de 40 livros, seja como autor, coautor, organizador. Tem um site que eu recomendo muito, que é o doubor.org, né, em que ele reúne ali bastante do que ele escreve, do que ele produz, né? Foi consultor de diversas agências da ONU, uma figura bastante atuante também em diversos campos aí, da esfera pública, né? Então, pela nossa dinâmica, cada um vai ter mais ou menos meia hora para falar, né? Depois disso, a gente abre para perguntas, para o debate. Ladislau, eu vou passar a palavra para você começar, então. Mais uma vez, bem-vindo, brigadíssimo. Quero aproveitar e agradecer também a organização do evento pela honra de mediar aí essa discussão. Contigo, Ladislau. Olha, um cumprimento a todos. Estamos discutindo esse tema, né? A gente pôs como tema geral a economia da comunicação na era das redes. Nós trazemos, e tanto o Lacerda como eu, que a gente faz muita interação, enfim, digamos, dar um lastro da compreensão econômica das diversas áreas de atividade, não é? Quer lembrar que a economia não é um setor, é uma dimensão de tudo que a gente faz. Você contrata um plano de saúde, é economia, e tem custos, né? Você faz programas de marketing, tem custos, e quem paga, enfim, por aí vai, né? Então, essa visão, digamos, aplicada ao novo sistema de comunicação é que a gente está discutindo hoje, né? Deixa eu dizer primeiro que estamos num momento singular, não é? Quer dizer, o Brasil tentando reconstruir outros rumos. Queria lembrar que o último ano que o Brasil cresceu foi 2013, nós crescemos 3%, né? Nós tivemos um pequeno salto em 2021, simplesmente porque em 2020, com a pandemia, houve uma queda muito mais forte. Mas, na realidade, nós estamos com a economia basicamente parada. O Banco Mundial estima que estamos hoje no nível de 2012, né? Inclusive, por isso que muita gente, inclusive das áreas financeiras, começou a se preocupar e se bandear para outro lado. Fato é que temos uma outra dinâmica de poder pela frente e temos que repensar toda essa parte, digamos, de reorganização da economia, de resgate de direitos, enfim, estamos nesse enfrentamento. Eu queria lembrar também, tem tudo a ver com o sistema de comunicação, né? Temos a eleição ontem, a midterm, né? De meio termo, nos Estados Unidos, que é vital para nós, porque se o Biden perde a sua maioria no Congresso, no Senado, o resultado vão ser anos de paralisia, impossível reeleição de Trump, né?
Nós temos desafios imensos. E a comunicação está muito no centro disso, né? Quer dizer, quando a gente pensa todas as mentiras, as palhaçadas feitas pelo governo no Brasil, né? Todas as mentiras e palhaçadas pelo Trump. E hoje, no mundo, hoje isso se generalizou. Tá? Você pega a situação surrealista da Inglaterra, você pega o Orbán na Hungria, você pega os Kaczynski na Polônia, pega o Erdogan na Turquia, você pega, enfim, né, o Duterte, enfim, tantos lugares. Na realidade, digamos, a política se aprisiona em discussões. Eu peguei o discurso inaugural da Meloni, agora na Itália, uma fascista assumida. Né? E o mesmo discurso, Dio, pátria, família, né? Como se a gente estivesse elegendo um pastor e não o presidente da República, que tem que pensar em organizar escolas, em financiar o desenvolvimento e não dizer em quem que a gente deve acreditar e como organizar a família. É muito interessante isso, né? Eu estava hoje dando uma entrevista para um jornalista da Polônia, né? Estava perguntando como se consegue tantos posicionamentos a favor de Bolsonaro com todas essas falas surrealistas num país que tem, enfim, que já teve governos muito decentes, né? É muito interessante isso, né? De qualquer maneira, esses são os desafios. Nós estamos com o desafio da reconstrução, né? O primeiro ponto que eu queria trazer. Segundo, e na área da comunicação também, eu faço parte de uma rede de professores, de pesquisadores que disponibilizam toda a produção científica online. Esse site que você mencionou, Diogo, que é o dobor.org, meu sobrenome.org, né, de organização, ele está mais ou menos agora com 1.300 títulos. Tá? Tem centenas de milhares de acessos dos mais diversos países do mundo, que tem vários idiomas. Na realidade, nós constituímos uma rede de pesquisadores no mundo que disponibilizam toda a produção científica online. E são instituições de primeira importância. Pega o Roosevelt Institute nos Estados Unidos, o New Economic Foundation na Inglaterra, enfim, um conjunto de... Isso está abrindo novos espaços, né? Porque comunicação não é só jornal, muito menos hoje, certo? E TV. Certo? Na realidade, eu vejo a universidade, o sistema de pesquisa, como hoje, podendo comunicar de outra maneira. Só para dar um exemplo para vocês, no meu site eu coloquei 3 minutos de uma fala de Paulo Freire sobre como era a ditadura. No meu Face deu 4.500.000 acessos, certo? Ou seja, a gente pode comunicar. O Antônio vai sorrir com isso, né? Eu sou obrigado a publicar em revistas A2 ou B3, essas coisas, para ter pontinhos na capa, o que é até humilhante, certo? Mas ninguém lê. Né? Eu acabei de publicar agora na Universidade da Califórnia, no Latin American Perspectives, né? E recebi uma mensagem deles que eu posso acessar o artigo que eu escrevi e que não me pagaram por $37. E agradecem que eu recomende aos meus amigos que leiam meu artigo, pagando $37. $37 por 24 horas. Né? Porque essa mídia moderna, essa era das redes, permite que você disponibilize e desdisponibilize. Certo? Você está segurando simplesmente... Por que eles me convidaram para escrever esse artigo? Porque eu tenho mais de 30 anos de atividade, digamos, em diversos países, organizando sistemas econômicos. Estão capitalizando o conhecimento que eu tenho, não me pagam nada e cobram. Certo? Eu estou trazendo isso porque, na realidade, eu vejo isso como um pano de fundo muito maior, em que todo o sistema básico, digamos, a infraestrutura tecnológica da comunicação no mundo se deslocou, mas as regras do jogo continuam como nos tempos de, sabe, copyright, jornalismo, enfim, essas coisas. De certa maneira, temos tecnologia do século XXI e regras do jogo do século passado. Isso aqui gera, evidentemente, um caos. Né? Deixa eu trazer que essa
generalização da pesquisa e a sua popularização, digamos, a gente resgatar a dimensão da comunicação científica, informar efetivamente as pessoas, se tornou hoje vital. É uma questão de sobrevivência, não apenas de lazer, de ler um jornal no fim da tarde, certo? Na realidade, nós estamos enfrentando uma convergência de crises. Nós temos uma crise ambiental. Isso não é... os americanos chamam de slow motion catastrophe, né? Catástrofe em câmara lenta. Gente, isso aqui é simplesmente a destruição do planeta. Estamos em plena COP27 agora, não dá para exagerar, digamos, isso, o grau de ameaça que isso está representando para a humanidade e o grau de efeitos negativos que está gerando, né? Nós temos essa destruição do meio ambiente, nós temos também a desigualdade. A desigualdade atingiu níveis absolutamente insuportáveis, certo? Nós temos o 1,2% dos mais ricos que estão basicamente com a metade da riqueza acumulada do planeta. Tá? Os 55% na base da sociedade têm acesso a apenas 1,1% dessa riqueza. Essa gente produziu essa riqueza, esses bilionários, basicamente são intermediários financeiros, são intermediários de recursos naturais, né? É todo o sistema de financiarização que se gerou. Tá? E eu queria, portanto, pega o meio ambiente, pega a desigualdade, nós estamos com 850 milhões de pessoas passando fome, 2,3 bilhões estão em situação de insegurança alimentar, mais de 2 bilhões não têm acesso à luz elétrica, certo? E temos aí bilionários se jogando para o satélite, olha, mamãe, como eu estou alto, enfim, né? Quer dizer, isso aqui está chegando no nível de simplesmente de barbárie. Quando nós estamos falando de 850 milhões de pessoas que passam fome, nós estamos falando de 180 milhões de crianças, certo? Quer dizer, esse é o nível, certo? Num país que produz só de grãos mais de 1 quilo por pessoa por dia. No Brasil, então, é um escândalo, né? Porque o Brasil produz, na última safra, se você divide pela população, safra de grãos, dá 3,7 kg por pessoa por dia, o que a gente produz de grãos. A gente exporta tudo, porque passaram essa lei Candir, que quando você produz para exportação, você não paga imposto. Então, interessa mais para esses grandes grupos, a ADM, Buge, a Cargill, a Dreyfus, interessa tudo exportar lá para fora, em vez de alimentar a população. Alguém entende disso? Você sabe o que é? Isso aqui não está nem na escola, muito pouco nas universidades, não está na mídia, certo? Ninguém sabe que, por exemplo, grande parte dos lucros das exportações brasileiras vão para BlackRock. BlackRock, ela administra finanças, ela não produz nada. A BlackRock administra 10 trilhões de dólares, agora em 2022. Certo? Sabe o que é 10 trilhões de dólares? Que ninguém entende, mas é só comparar. O orçamento do Biden, o orçamento federal dos Estados Unidos, é 6 trilhões, administrado por Biden. A BlackRock administra 10 trilhões. Você junta BlackRock, Vanguard e State Street, 3 grupos que administram finanças, em grande parte finanças brasileiras, né? Somado dá 20 trilhões, o que eles administram, 3 empresas privadas, ninguém elegeu. Né? O PIB dos Estados Unidos é 21 trilhões, eles administram 20. Estão entendendo as relações? De certa maneira, eu estou insistindo numa dimensão a seguinte: em grande parte, a comunicação, a gente discute as tecnicalidades, as redes, enfim, fake news, etc., etc. Em grande parte, temos que pensar qual é o universo de informação necessário. Nós estamos num momento de crise sistêmica, certo? Onde você tem a convergência da crise climática e ambiental em geral, a crise da desigualdade, o caos financeiro e, obviamente, a erosão das democracias. Certo? Quando eu junto esses vários digamos, extremistas de direita, né, todo o reviver do fascismo no mundo, tudo isso está apoiado em sistemas de comunicação e em sistemas de subinformação das pessoas nos desafios reais que a sociedade enfrenta, né?
Isso vai colocar, por exemplo, um desafio, de um tipo que a gente discute, inclusive, com o Antônio Lacerda, e que a gente tem que pensar como nós, como universidade, nos tornamos não fornecedores de diploma apenas, mas, digamos, irradiadores de conhecimento para toda... Né? Eu lembro, por exemplo, da Universidade de Portland, no Oregon. Eu tive com o reitor ali. Né? O TCC, trabalho de conclusão de curso dos alunos, não é um negócio burocrático, digamos, para ser aprovado no coisa. Você junta 4 alunos, eles têm que fazer um projeto e tem que vender esse projeto para alguém no território, para uma secretaria de saúde, para uma empresa privada, para um dos municípios do território, né, do estado de Oregon. Estão entendendo? De certa maneira, em vez de ser uma universidade que apenas financia, organiza acesso a diplomas e promoção individual, a universidade se transforma num órgão de enriquecimento científico e tecnológico de todo o território. Certo? Ou seja, é outra visão que todas as tecnologias permitem. Né? Então, eu volto a dizer, não é para me dar como exemplo, mas o fato que tantos milhares de pessoas pegam, o meu site tem mais ou menos 1.300 títulos. O que é isso? É ferramenta para um monte de gente, movimentos sociais de diversos lugares utilizam. Uma rede de favelas do Rio pegou o meu site, certo? Tem lá, chama Pedagogia da Economia. São 15 aulas de 10 minutos para entender como é que funciona a economia no Brasil, certo? As pessoas fazem em rede. As diversas favelas do Rio fizeram um curso, fizeram depois, tira dúvida, aqui no computador comigo. Ou seja, a gente pode generalizar essa coisa de outra maneira. Né? A Estadual do Rio pediram para eu fazer a aula inaugural de um curso chamado Emancipa, um curso universitário, semestral. Eu dei a aula inaugural, tinha 6.500 inscritos, certo? Dos quais 3.500 online direto e os outros assistem depois. 6.500, caramba! Estão entendendo? Nós podemos ter um efeito multiplicador. E aí, é muito interessante como as coisas vão se estruturando, né? Porque eu pego, transformo meus artigos, em vez de ser aquele artigo pesado que vai aparecer numa revista que vai ser publicado daqui a um ano e que meia dúzia de pessoas vai ler, certo? Elas hoje são retomados, né? Artigos meus, Antônio do Lacerda, artigos de um monte de gente, são retomados, por outras palavras, pelo Luiz Nassif, pelo IHU da Universidade lá do Rio Grande do Sul, né? Da Unicinos, certo? Por mais de 200 sistemas, digamos, de um jornalismo paralelo, de jornalistas que se encheram o saco de escrever o que mandam dentro da Globo ou dentro de não sei qualquer grupo, Veja, etc., certo? E estão escrevendo coisas honestamente, com diversas opiniões, e estão reproduzindo, generalizando e fazendo a ponte, inclusive, entre o que é universidade, pesquisa básica tal, e a divulgação desse conhecimento para as pessoas. Né? Isso gera um outro, eu diria, de maneira, um meio ambiente, um clima de a gente repensar nessa era das redes como a gente se comunica. Né? Deixa eu puxar um ponto que para mim é fundamental, é que nós estamos vivendo numa era que eu chamo de revolução digital. As pessoas provavelmente que escutam todas leram coisas sobre a indústria 4.0. Tá? Isso tem os trabalhos do Klaus, que saíram em Davos, etc., sobre isso, mas basicamente eu acho que é uma incompreensão. Não é uma indústria que está num degrau mais elevado em termos tecnológicos. É o sistema que está mudando. Eu acho que o que a gente está vivendo, essa revolução digital, é tão profunda em termos de impactos estruturais como foi a Revolução Industrial relativamente ao passado rural, agrícola. Certo? Quando surge a indústria, a Revolução Industrial, não desaparece a agricultura, mas o eixo estruturante passa a ser a indústria. Né? Formação da classe operária, da burguesia industrial, etc., etc. Entende? Todo o sistema. Quando você pensa, a partir dos anos 80, que se aprofunda
digamos, essa revolução tecnológica das redes, de todo o sistema que se amplia muito mais, ele vem desde os anos 60, inclusive com Alan Turing, né, a decodificação das comunicações militares alemãs já eram os primeiros passos da construção dos computadores, mas isso se generaliza hoje, né? Ou seja, veja bem, o que acontece? Quer dizer, a revolução digital, ela não vai eliminar nem a agricultura nem a indústria, mas ela se torna o eixo estruturante do conjunto. Quando você olha, e eu tenho nesse meu livro, o Capitalismo se Desloca, né? Tem a lista das grandes fortunas, dos grandes grupos, tá? Não são mais industriais. Você não tem Henry Ford, você não tem Toyota, você não tem... o que você tem são, essencialmente, está aqui a lista, tá? Em primeiro lugar, empresas com maior valor de mercado no mundo, tá? Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent, certo? Ou seja, quem manda no mundo hoje não são grupos industriais, são plataformas. Tá? E essa era das plataformas consistem essencialmente em trabalho não de produção de bens físicos, mas com essencialmente conhecimento. Ou seja, conhecimento é imaterial. Né? O Andrei Gortz escreveu um excelente livro que chama O Imaterial, está traduzido em português, que abre para isso. Mas, na realidade, o que isso muda? Veja bem, o dinheiro, antigamente, né, era impresso pelo governo. Eram essas notas, R$20, R$50, etc. Né? Hoje, notas impressas, dinheiro impresso pelo governo, representa 3% da liquidez no mundo. 97% são apenas sinais magnéticos. Né? Esses sinais magnéticos são sinais magnéticos, navegam na internet, navegam no planeta. Isso permite justamente que, por exemplo, uma BlackRock administre esses trilhões e que você tenha esse grupo de sistema financeiro que domina no mundo. Sabe por quê? Porque é o seguinte, o sinal magnético navega no planeta, ou seja, a economia se globaliza e os governos continuam nacionais, certo? Decidindo sobre suas fronteiras. Quando o governo decide colocar um imposto, certo? Eles migram. Né? Hoje, 60% segundo o Economist, tá? 60% dos lucros das grandes multinacionais vão para paraísos fiscais. Eles não vão, mesmo sendo empresas americanas, não vão depositar nos Estados Unidos e pagar imposto, certo? Ou seja, você gera uma transnacionalização econômica e você não tem o correspondente capacidade política, porque você não tem governo mundial, você tem economia mundial. Então, esse desajuste é permitido pela evolução dessa economia imaterial que tem uma base que são as plataformas financeiras, né, que a gente chama de bancos ou de asset management, em termos internacionais, mas basicamente é um sistema paralelo, é muito mais do que os bancos, que é o controle do sistema financeiro. Isso é um. O segundo é que a comunicação também é imaterial, certo? Hoje são apenas sinais magnéticos, certo? Esse negócio que eu coloco, uma fala que eu mencionei de 3 minutos do Paulo Freire e 4.500.000 acessam, certo? Você sabe o que é? O fato de 4.500.000 acessarem não me gera custo nenhum. Ou seja, a economia imaterial tem essa qualidade radicalmente diferente, que a sua multiplicação não gera custos adicionais. Eu uso esse exemplo sempre, se eu passo meu relógio para o Lacerda, cadê meu relógio? Eu conheço Lacerda. Então, eu digo, isso aqui é meu. Agora, quando eu tenho uma boa ideia, eu repasso para o Lacerda, eu continuo com a ideia. Então, quando a Wikipédia, que a gente trouxe aqui para São Paulo alguns anos atrás, o Jimmy Wales, que criou a Wikipédia, certo? Ele pensou, sabe o que é? Muita gente tem um estoque parado de conhecimento na cabeça, milhões de pessoas pelo planeta.
Esse conhecimento está na cabeça das pessoas, as pessoas com boa vontade vão colocar numa Wikipédia. Gerou essa imensa capacidade de informação que temos no planeta. Custos ridículos comparado com o aporte. Por que isso é tão importante? Porque, veja bem, tudo que a gente herdou do século passado, da economia industrial, enfim, bens físicos, comida, etc., etc., tudo isso aí, se eu sou um produtor de bicicleta e me encomendam mais bicicleta, eu preciso comprar mais alumínio, mais borracha, etc., etc. O conhecimento, uma vez que se cobriu o custo da sua formação, a sua multiplicação não gera mais custos. Os chineses publicaram vários trabalhos meus, se 1% dos chineses lê meus trabalhos, isso aqui você mais do que o Paulo Coelho. Né? Estou entendendo o processo? Não me custa nada que os chineses leiam meus livros. Ou seja, quando o principal fator de produção hoje não é mais a máquina, não é mais a terra, e sim o conhecimento incorporado, tá? Eu posso pegar esse celular no qual eu estou falando, ele tem 5% de trabalho físico e de matéria-prima. O que é o valor desse celular? 95% é conhecimento incorporado. E conhecimento pode se multiplicar. Estão entendendo a dimensão? Então, quando a China tem um ataque de bom senso e cria o CORE, China Open Resource for Education, recursos educacionais abertos, isso significa o seguinte: eles entenderam que na era do conhecimento, que esse é o modo de produção, hoje, nessa era, a colaboração é muito mais produtiva do que a competição. Certo? Porque eu sou produtor de pãozinho, eu posso estar batalhando para eu ocupar esse espaço. E eu vou fazer marketing e vou financiar meus jornais em função dos interesses da minha empresa para empurrar produto. Como é que funciona o core da China? Um cara que tem uma ideia, desenvolveu uma tecnologia numa universidade chinesa, ele, em vez de sair, patentear e ficar esperando que alguém compre, né? Chama startup, né? O que ele faz? Ele recebe um bônus da universidade e esse conhecimento é repassado para todo o sistema de pesquisa de todas as universidades chinesas. Está entendendo? Ou seja, na China, ninguém está trabalhando reinventando a roda. Porque o que se desenvolveu aqui vai favorecer todos os outros. Isso é muito interessante, porque, na realidade, temos essa transformação que é, de um lado, que o dinheiro é global, mas ele pode também servir para sua distribuição, o Fome Zero feito através de cartão de crédito, de sistemas de distribuição, da coisa. Tem o universo do dinheiro que muda, o universo da comunicação que também muda, e o universo da informação que essa comunicação veicula muda. Né? Eu pedi para repassar para os interessados, né, um texto que eu tenho, vocês podem pegar no meu site, que é sobre marketing, né, na realidade, tem um grande debate sobre isso, né? Porque, por exemplo, eu pego a BBC de Londres, pego a TV Cinq Monde, que eu assisto, pego a CGTN, todas elas não são financiadas por publicidade, são financiadas por dotações públicas que permitem essa qualidade da BBC, porque ele sabe o que é? Na Globo, eu fui entrevistado no Futura, eles de cara me disseram, professor, só que a gente não menciona empresas aqui, tá? Claro, as empresas fornecem a publicidade que faz eles viver. Resultado, você tem uma sociedade desinformada, porque nosso sistema de informação está na mão de quem financia. E tem mais. Se vocês pegam mais de 90%, por exemplo, do sistema, desse sistema de comunicação nos Estados Unidos, está na mão de Google, Facebook e mais alguns. Né? De que eles vivem? Da Amazon, inclusive, né? que migrou para esse lado. Eles vivem da publicidade. O Facebook é gratuito. Né? De onde vem isso? Me dizem que é gratuito. Mas a Facebook, como ela atinge hoje 2,3 bilhões de pessoas, então você tem muito mais gente que coloca publicidade no Facebook para dar visibilidade. Certo? Pagam uma grana preta para essa publicidade. Isso explica a fortuna do Zuckerberg. Certo?
Agora, a empresa que pagou essa publicidade para o Face, para ela é custo, né? Se ela produz farinha e está divulgando sua farinha, ou está produzindo amortecedor de Monroe, toda essa coisa que enche o saco da gente, tá? Isso aí é colocado como custo no produto. Quem paga esse produto somos nós, certo? Então, quando eu tenho na TV que me dizem esse programa é gentilmente oferecido pelas casas que têm total dedicação a você, certo? Isso sai no teu bolso, evidentemente, está incorporado nos preços do produto. Para que a gente interrompe? Tá? Por que eu tenho, por exemplo, esses imensos documentários fantásticos aí, feitos pelo David Attenborough, pelas diversas televisões, certo? Ou seja, eu entendo a preocupação de manter a independência política, mas hoje a gente gerou dependência política relativamente ao sistema de marketing, certo? O que dificulta imensamente você ter informação adequada sobre os nossos grandes desafios. E os nossos grandes desafios, eu volto a dizer, nós somos um desastre ambiental, o desastre da desigualdade e da fome no mundo. Você sabe o que é? Você pega o PIB do mundo deste ano, 100 trilhões de dólares, atingimos 100 trilhões de dólares. Você divide pela população, 8 bilhões. Sabe o que isso dá? Dá 20 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Não há nenhuma razão econômica para ter essa miséria, para ter essa fome. E para ter os caras aí fazendo viagem particular em satélite, coisa do gênero, quer dizer, que palhaçada é essa? De certa maneira, né, essa mudança de rumos, essa reapropriação da informação, do conhecimento, que tem que se generalizar para o planeta, para termos uma população informada, para poder enfrentar esses desafios, esse é o desafio global dessa televisão, dessas redes, desses Facebook da vida, de todos os processos. Eu, quando vejo o Musk se apropriando do Twitter, certo? Com as ideias mais ou menos bolsonaristas que ele tem e outra palhaçada na vida, quer dizer, o que isso acontece? Essas são as ameaças, né? O mundo está enfrentando esses desafios, estamos na COP27 agora, vendo a dimensão do drama, e veja bem, nós temos os recursos financeiros, nosso problema econômico mencionou os 20 mil reais por mês por família de 4 pessoas no mundo, certo? Nós sabemos o que deve ser feito, está aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, detalhando 17 objetivos, 169 metas. Nós temos as tecnologias para enfrentar os problemas e não fazemos. Isso está baseado, em grande parte, na deformação do conhecimento, da compreensão dos problemas que nós temos no mundo. Certo? Hoje de manhã, a entrevista que eu dei aí, que eu mencionei, internacional, né, me perguntavam como é que tanta gente vota no Bolsonaro. Né? Eu digo, olha, isso se explica. Né? Eu acho que nós temos, ao mesmo tempo, imensas oportunidades, mas temos uma imensa subutilização por parte de nós, que temos informação decente, correta, temos as redes universitárias de pesquisa, tudo isso, nós estamos muito atrasados no aproveitamento relativamente ao bate-boca de Facebook, etc., que se faz nas fake news. Nós temos juntos, eu acho, jornalistas, sistemas de comunicação, gente que produz conhecimento, nós temos um desafio global e conjunto de reorganizar a informação para a sociedade. Muito bem, maravilha, muito obrigado, Ladislau. Vamos passar então para o Lacerda? Opa, uma grande satisfação estar aqui falando com vocês e agradeço o convite. É uma honra dividir essa mesa com meu colega e amigo Ladislau Dobor, que é uma referência para todos nós, né? Tenho esse privilégio de ter um amigo e colega que é uma referência para mim. E o Diogo de Holanda, também da nova geração, né? De professores da PUC na área do jornalismo, jornalista atuante, e nada melhor que ele para coordenar essa mesa. Eu peço desculpas que eu estou com a voz um pouco prejudicada em função de uma gripe, né, que não é Covid, felizmente, pelo menos por enquanto, porque deu negativo. Mas então eu vou abreviar a minha fala, vou tentar sintetizar até
me aproveitando da excelente exposição, como sempre, do colega Ladislau, que colocou vários dos pontos. Então, eu gostaria de dividir a fala em 3 momentos que se encaixam nessa ideia. Primeiro, o objetivo principal da mesa, que é a relação entre economia e mídia. O segundo, eu gostaria de falar um pouco do papel nosso na universidade. E o terceiro, na política econômica, como é que isso se reflete na política econômica, nas escolhas da política econômica. Como já muito bem ressaltado, quer dizer, existe hoje um movimento de transformação muito grande das mídias, de uma forma geral, isso porque não existe só a mídia corporativa, que é de massa, que chega até a população, evidentemente, ela hoje já tem um contraponto das mídias alternativas, das quais todos nós somos agentes, independente de sermos ou não jornalistas. Nos tornamos como profissionais, pensadores, professores, intelectuais ou não, ativistas, em canais próprios, né? Seja nas mídias alternativas, seja nas mídias sociais de uma forma geral. Então, isso contraponto, eu me arriscaria até a dizer, né, que diante da pergunta feita pelo Ladislau, quer dizer, como é que tanta gente ainda vota no Bolsonaro, e apesar de tanta gente ter votado no Bolsonaro, felizmente o Lula ganhou, né? Não pelo Lula só, porque o Lula por si só representaria isso, mas a diferença de projetos. Eu me arriscaria a dizer que, apesar de todo o conjunto de recursos que foram utilizados, financeiros, de forma pouco republicana, se apossando do governo, no caso do Bolsonaro, para comprar congresso, comprar mídia e comprar votos na prática, nós tivemos, felizmente, o fato do projeto Alternativa ser vencedor. Eu diria, grande parte, eu me arriscaria a dizer, em função de termos hoje mídias alternativas, né, que puderam, de alguma forma, fazer um contraponto às fake news, a esse poder econômico abusivo, né, de quem está no poder e tentava a reeleição, né? Então, eu creio que isso é algo que ainda será, seguramente, continuará a ser fortemente estudado pela gente que se dedica a isso. Porque na mídia corporativa, infelizmente, prevalece uma visão econômica excessivamente conservadora. Conservadora no seu princípio, né? De que, por exemplo, repetindo ou criando falsos axiomas, como, por exemplo, a indevida comparação entre o orçamento público e o orçamento privado, o orçamento das famílias. O senso comum ajuda isso, né? Porque, de fato, quando alguém vai à mídia, e isso não só são jornalistas, são também economistas, e dizem que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, ou que o orçamento público equivale ao orçamento familiar, e assim como as famílias também têm que adaptar o seu gasto à sua renda, né? Ele está prestando um grande desserviço, né? E eu não quero aqui ser exaustivo nesse ponto, porque é um tema muito árido, mas eu quero destacar alguns pontos. O primeiro é o seguinte, que o Estado tem obrigações que vão muito além das obrigações individuais. Você, como ser humano, como indivíduo, você não tem obrigações necessariamente com a questão social, com a questão ampla do país, não é? E o Estado tem. Aliás, esses objetivos estão claramente definidos na Constituição. A segunda grande diferença é que nós, como indivíduos, temos um limite de renda, não é isso? O nosso limite de gasto está atrelado ao nosso limite de renda. Mas o Estado, ao contrário, detém um monopólio da emissão de moeda, em primeiro lugar, e o monopólio da tributação, né? Então, ele pode tributar a sociedade para obter os recursos que ele possa utilizar nos seus vários programas, e também tem a capacidade de endividamento que uma pessoa, uma empresa não tem. Então, essa comparação é esdrúxula, ela é inadequada, equivocada, né?
de tentar passar o quadro de uma falsa austeridade que seria necessária para o Estado, porque não pode gastar mais do que arrecada. Ora, qualquer pesquisa que nós fizermos, muito rapidamente, nós vamos observar o seguinte: no âmbito do G20, que é o grupo dos países mais representativos da economia mundial, e que certamente representam mais de 60% do PIB global, portanto, estamos falando dos 20 principais países, todos, eu repito aqui com ênfase, todos são deficitários, ou seja, eles gastam mais do que arrecadam. Todos, eu enfatizo todos, são endividados, em dívidas públicas muito maiores, muitas vezes, que a do Brasil, não é? No entanto, a mídia corporativa brasileira insiste em que não é possível ter déficit e que, segundo, a dívida é muito elevada. Ora, por que que esses países, todos eles, são deficitários no seu orçamento e são endividados? Lembrando para os não da área que a dívida é um acúmulo de déficits, né? A dívida é um acúmulo de déficits. Então, os governos têm déficit, os estados têm déficits, e ele se financia criando dívida. Então, a dívida, portanto, é um acúmulo de déficits, mas os encargos financeiros, que essa é uma particularidade brasileira que eu vou me referir logo a seguir. Portanto, não há pecado nenhum, ao contrário do que às vezes faz crer de forma muito enfática na mídia, o fato de você ter déficit. Depende do porquê que você tem déficit. Você pode ter déficit porque você precisou, como Estado, gastar mais num determinado período do que você arrecadou para, por exemplo, cumprir programas sociais, para, diante de uma calamidade, de uma pandemia, por exemplo, ou para investimento. Isso, a maioria dos estados, mundo afora, utiliza esses recursos para fazer esse processo, não é? Portanto, uma visão totalmente equivocada de que você estaria limitado a cumprir o equilíbrio, o falso equilíbrio entre contas públicas, entre gastos e arrecadação. Claro que no médio e longo prazo você tem que tomar atitudes para isso. Bom, duas particularidades brasileiras são muito importantes. No Brasil, os juros praticados são absurdos, absurdamente elevados, por uma série de fatores que eu não vou ter tempo aqui de entrar, mas que, por exemplo, faz com que o custo de financiamento desse déficit, que eu estava falando que a maioria dos países tem, mas que no Brasil ganha uma dimensão muito desproporcional, e faz com que o custo de rolagem da dívida pública seja muito elevado, né? Então, para se ter uma ideia, traduzindo isso em números, nós vamos gastar esse ano 700 bilhões de reais, o Estado brasileiro vai gastar 700 bilhões de reais para pagar o juro da dívida pública, 7% do PIB. Só para se ter uma ideia, o programa Bolsa Família, que é um programa muito melhor do que o tal Auxílio Brasil, muito melhor desenhado, vinculado à vacinação, à escolaridade, à família, o número de membros da família, custava, no seu auge, 30 bilhões de reais para atender 51 milhões de pessoas. Então, 30 bilhões de reais para atender 51 milhões de pessoas. Qual a comparação que eu gostaria de fazer? Nós vamos gastar esse ano, só com o pagamento de juros sobre a dívida, 700 bilhões de reais. Ou seja, se o programa custava 30, nós estamos falando de 22, 23 anos de financiamento do Bolsa Família, né? Para se ter uma ideia disso. Então, eu já fiz um estudo da comparação entre o custo de rolagem da dívida proporcionalmente ao PIB, relativamente à dívida e o PIB de vários países, de N países. Bom, o Brasil se destaca negativamente, claramente lá em cima, entre aquele que mais gasta proporcionalmente da sua dívida em relação ao PIB do que a maioria, a totalidade dos países. E por que que isso ocorre? Existe um lobby fortíssimo do mercado financeiro e dos credores da dívida pública,
que a gente denomina de rentistas, né, que são aqueles, então, que se apropriam da renda gerada dentro desse processo, e isso se dá, basicamente, via mídia corporativa. Então, através da mídia corporativa é que se faz valer essa visão ortodoxa, essa visão conservadora e essa visão equivocada de que não se pode gastar mais do que arrecada, e, em função disso, o país gastaria muito, e devido a isso, os juros são elevados, outro equívoco, totalmente errada essa visão, e por isso precisamos de juros tão altos. Note o seguinte, depois de 12, 13 anos de taxas de juros muito baixas, depois da crise de 2008, lá a crise do mercado subprime, finalmente os países mundo afora começaram a elevar juros. E no Brasil também, no ano passado e ao longo desse ano, houve elevação de juros. Mas ninguém subiu tanto juros como o Brasil, né? Nós subimos a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, e que, portanto, vai influenciar o custo de rolagem da dívida de 2% para quase 14%, ou seja, 12 pontos percentuais de crescimento da dívida. Claro que a inflação subiu nesse período, mas proporcionalmente a taxa de juros que se pratica no Brasil é absolutamente incomparável com o restante do mundo. E eu estou falando da taxa básica de juros, mas todos nós sabemos que quando nós vamos tomar um empréstimo, nós não pagamos a taxa de juros Selic. Seja no empréstimo pessoal, no cartão de crédito financiado, no crediário, as taxas de juros praticadas são muito, muito mais elevadas, né? Então, que geram lucros absurdos no setor financeiro, né? Que gera, portanto, um mecanismo de transferência de renda. Então, a própria dívida pública por si só é um mecanismo de transferência de renda de toda a sociedade via pagamento de impostos para os credores da dívida, né? E negócios de altíssima rentabilidade, que quando se propõe a financiar alguma coisa, ou fazem com taxas de juros absurdas, né? Como as que ocorrem, e isso engorda os lucros. Bem, ainda nesse campo da questão econômica, né, que precisa ser enfrentada, é também uma reforma tributária digna desse nome. Por quê? Porque nós, mortais, que somos classe média, basicamente, e por que não dizer também a classe menos privilegiada, em termos de renda, pagamos impostos abusivos no Brasil, proporcionalmente o que pagam os super ricos. Então, é uma grande contradição. Veja, a estrutura de impostos que está presente no Brasil é muito mais baseada na tributação indireta, ou seja, aquela que incide sobre produtos e serviços. Por que a maioria dos países opta pela ênfase ao imposto direto, que é, por exemplo, o imposto de renda, é o principal dele? Porque você vincula imediatamente a renda do cidadão. Portanto, tende a ser mais justa, né, e mais proporcional, mais eficiente. Então, o que ocorre no Brasil é essa grande contradição. O cidadão que vai fazer lá o seu supermercado para as suas compras da semana, do mês, 20 a 30% do que ele está pagando, se ele gastou R$100, 20 a 30 reais são impostos que estão embutidos nos produtos, né? E já um cidadão que tem uma renda muito elevada, não só não é tributado na sua renda, porque os lucros e dividendos no Brasil distribuídos não são tributados, por exemplo, né? Como vários dos produtos que ele consome, como bens de luxo, como jet skis, helicópteros, carros de luxo, muitas vezes tem uma tributação, não tem tributação, ou tem uma tributação muito menor do que aquela que seria potencial. Sem falar das grandes fortunas, das transferências por herança e tudo isso. Então, nós precisamos enfrentar a questão da reforma tributária. Bom, o segundo ponto que me parece relevante é como isso tudo se reflete na educação,
porque a educação é fundamental, não é? Porque se as pessoas não souberem interpretar um texto, elas não vão, obviamente, captar, por mais que a gente dissemine informação, né? E como já é do conhecimento de todos, informação não é conhecimento. Então, a informação, desculpe, a informação só se transforma em conhecimento na medida em que ela é processada, não é mesmo? Na medida que ela transforma em algum detalhe. E, evidentemente, também no ambiente da educação, prevalece o interesse financeiro. A educação privada no Brasil, com raríssimas exceções, e eu gostaria de fazer esse registro, né, porque, na verdade, grande parte do que se ensina nas escolas de economia, na maioria delas, é uma visão exatamente ortodoxa, dessa visão mainstream, que a gente chama, né, da corrente principal dominante do pensamento econômico, que é extremamente conservador. E eu faço aqui uma ressalva, que não é o caso da PUC, ou das PUCs, ou particularmente da PUC São Paulo, porque nós temos um curso de economia plural e crítico, né, tanto na graduação quanto no nosso programa de economia política, do qual eu e Ladislau fazemos parte. Então é importante destacar isso. Mas, no geral, prevalece uma educação que reforça esses princípios conservadores da economia, não é? E que, portanto, tem um poder de influência muito grande, né, sobre o terceiro ponto que me parece muito relevante, que são as escolhas das políticas econômicas. Então, todo esse arcabouço conservador, de restrição, acaba exercendo uma pressão enorme sobre a política econômica. No governo que está findando, isso atingiu, eu diria, o ápice, com o apequenamento, só para ilustrar, além de todo o descalabro ambiental, social e econômico, mas do ponto de vista da gestão pública, por exemplo, a restrição da economia num único pretenso grande ministério, né, que levou esse nome, economia, mas que na prática se transformou num Ministério das Finanças, do dia a dia, do caixa, né? E, portanto, se apoderando com a extinção dos antigos ministérios da Fazenda, do Planejamento e o Ministério da Produção, Indústria e Comércio Exterior. Durante um certo tempo também incorporou trabalho e emprego, né, que só foi desmembrado no ano passado por razões político-eleitoreiras, né, de acordos. Mas o fato é que houve um apequenamento da função da política econômica, né, que é crucial para o enfrentamento dos grandes desafios impostos pela grande revolução tecnológica, da indústria 4.0, da revolução midiática, da economia verde, da transição digital, enfim, todo esse mundo em grande transformação. E, do ponto de vista econômico, de uma visão mais voltada para aquilo que, por exemplo, o Papa Francisco chama de uma economia mais humanitária, mais social, mais voltada para o homem, do que efetivamente para uma atividade que seja meramente acumuladora, né? Então, eu vejo que, concluindo, esse é o nosso grande desafio, né, do ponto de vista da relação entre economia e mídia. Primeiro, garantir o espaço para a discussão, como nós estamos fazendo aqui, e é feita, felizmente, em vários outros canais de disseminação, de uma visão mais aberta do papel da economia, né, porque a economia somos todos nós, né, o que falsamente nos é apresentado como mercado, e está se referindo apenas ao mercado financeiro, é uma restrição indevida, né, porque o mercado somos todos nós somos o mercado, né, consumidores, trabalhadores, empreendedores, né, nós somos o mercado para valer. Então, é preciso que se faça valer a visão do interesse de todos nós para isso. E, em sendo um país tão desigual como o nosso, né, cujas mazelas são cada vez mais evidentes, aliás, é só sair à rua e nós vamos encontrar pessoas, infelizmente, num grande centro como São Paulo, mas não só em São Paulo, pessoas passando fome, né, ao relento, né, sem qualquer
perspectiva de reinserção na sociedade, no básico, no fundamental, né? Que é ter acesso à comida, a um teto, né? A uma vida mais digna. Portanto, eu vejo que o papel nosso, de todos nós, no que se refere à comunicação, é, pelo menos, questionar e denunciar todo essa visão distorcida, né? E absolutamente falsa, né? Do papel da economia, do papel da política econômica e dos espaços que há para desenvolver esse processo. Muito obrigado. Obrigado você, Lacerda. Bom, é muito interessante essas duas falas, né? As duas salientando aí o papel que a desinformação tem na confluência de crises do mundo, né? Como o Ladislau fala, essa convergência de crises, né? Ambiental, a desigualdade, a crise da democracia, como por trás dessas crises todas está essa dificuldade de discernir mesmo as coisas, né? É um paradoxo. Nunca teve tanta informação circulando, mas parece que nunca enfim, se teve tanta dificuldade de compreender, né, efetivamente, né, as coisas, né? Eu queria fazer uma pergunta para os dois, antes de passar para a plateia. Eu queria saber o seguinte: para se contrapor a essa desinformação, né, que tem a ver com digamos, com uma democratização dos meios de comunicação, vocês identificam caminhos mais viáveis, mais promissores, né? Ladislau citou algumas iniciativas, né, Ladislau? Assim, por exemplo, da disponibilização de conhecimento na internet, né? Mas tem uma série de obstáculos. A gente tem uma mídia alternativa no Brasil que sofre muito para também sobreviver, né? Como é que vocês têm algum tipo medidas que vocês veem como mais viáveis, mais promissoras, assim? Está sem áudio, Ladislau. É a frase que a gente mais ouve hoje. Eu tenho um texto no meu site, no dobor.org, que chama Como Eu Me Informo. Não estou dizendo como as pessoas devem se informar, certo? Mas eu organizei porque hoje você pode ter acesso, por exemplo, você pega esse documento aqui, tá? A ONU publicou agora um informe sobre a revolução digital, tá? Digital Economy Report, relatório sobre economia digital. Você é da UNCTAD, que é muito respeitado internacionalmente, é muito impressionante, certo? Eles sistematizam uma visão de como está se transformando essa possibilidade que temos de acesso, né? Eu volto a dizer, tem um negócio fundamental que é trazido pelo Rifkin, né? Que o conhecimento, uma vez elaborado, o custo do seu uso por mais pessoas não envolve custos adicionais. É o que a gente chama de sociedade de custo marginal zero, certo? Ou seja, você pode, por exemplo, em vez de trancar informações tecnológicas, conhecimento tecnológico, trancar na Bayer, né, e fazer as sementes que não se reproduzem para as pessoas ficarem presas na compra de sementes de uma só empresa, você pode generalizar esse acesso tecnológico sem custos adicionais, né? Então, na realidade, nós estamos enfrentando um conjunto de sistemas de controle, né, de apropriação do conhecimento. Você pega gente de primeira linha, como o Stiglitz, né, Prêmio Nobel de Economia, enfim, uma série de gente de primeira linha, Mariana Mazzucato, etc., se referem ao fato que esse sistema de patentes e copyrights e royalties, etc., é um negócio completamente sem sentido, né? Eu pego, por exemplo, os textos de Paulo Freire, né, vão ser acessíveis efetivamente de maneira aberta a partir de 2067, certo?
o que é um negócio completamente idiota, certo? Porque, enfim, há quanto tempo que ele já morreu, certo? E continua se restringindo o acesso. É uma coisa também economicamente burra. Eu tenho esse livro meu, que o Lacerda conhece, que é A Era do Capital Improdutivo, né? Esse livro ele está online gratuitamente desde que nasceu, certo? E está na 12ª reimpressão, ou seja, o livro vende. Agora, sabe qual é a diferença? É que hoje uma professora de colegial que precisa trazer atualidades para dentro da escola e não ficar só falando de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, né? Para trazer essa coisa, ela pode pegar, ela não vai dizer para os alunos, comprem o livro do Ladislau. Mas como o livro está online gratuitamente, ela pode dizer, olha, na próxima aula a gente vai discutir o capítulo 12 desse livro, tá? Peguem online. 8 páginas, até no celular o moleque lê, entende? Ou seja, eu tenho textos meus que são lidos por milhares de pessoas em diversas partes do mundo. Então, essa capacidade de multiplicação, eu acho que é central nesse repensar, e tem uma guerra, né, entre os que vivem, quando uma coisa é de livre acesso, e o conhecimento certo? Pense um pouco no ar. Você não paga para respirar. Por quê? Porque está disponível para todo mundo, então não tem coisa. Agora, nos lugares, por exemplo, países onde se privatizou a água, certo? Os caras, não, você pode usar... Na Colômbia, proibiram até as pessoas captarem água de chuva do telhado, certo? Para obrigar eles a comprar água. Ou seja, você tem que restringir o acesso para poder cobrar, certo? E o conhecimento é isso. Agora, o copyright sabe, esperar 90 anos depois da morte de uma pessoa, enfim, coisa do gênero, isso aqui é absolutamente pré-histórico. Isso alimenta, por exemplo, a Elsevier, que ganha bilhões de dólares, certo? Quando não produz nada, certo? Mas a gente tem que publicar Elsevier porque a gente tem que dar os pontinhos, né, na produção científica. Agora, se você pega na área farmacêutica, por exemplo, certo? É incomparavelmente pior ainda, né? Porque na área farmacêutica você tem patentes de 20 anos. Há 100 anos atrás, você ter uma patente de 20 anos significa o cara inventou alguma coisa, uma penicilina da vida, ele tem 20 anos para lucrar, digamos, para compensar o investimento na pesquisa. E se justificava com isso. Isso vai favorecer pesquisa, né? Porque o cara vai ter lucro. Hoje, patente de 20 anos, né? Em 20 anos, isso aqui é um latifúndio pré-histórico. É um negócio patético, né? Você impedir os países de produzir a própria vacina, de produzir um conjunto de medicamentos básicos, né, para você ter essas fortunas fenomenais. Sabe, Lázaro, que tempos atrás, eu consegui dados sobre esse negócio tão óbvio que é a vitamina C, né? Tem essa caixinha de Cebion, Redoxon, etc., né? Você está pagando na faixa de 15 pau uma caixinha dessa. A gente fez um levantamento, um cálculo de quanto tem de vitamina C, ou seja, ácido ascórbico dentro da caixinha. 3 centavos de dólar, você paga R$15. Você sabe o que é? Isso, e é importante porque o Lacerda mencionou isso. Isso não é mercado, certo? Isso não é mercado, isso é latifúndio, isso é controle. Quando você privatiza coisas que são de bens, pense no sistema de saúde, certo? Veja um negócio que é muito interessante. Eu tenho a Dorinha aqui, que é uma faxineira que vem fazer a limpeza uma vez por semana. Eu pago 200 pau para ela, transfiro para a conta dela, certo? Porque hoje todo mundo tem que ter conta, certo? Agora, como ela tem problema de saúde, ela entrou no Notre Dame, com sistema privado. O governo fragilizou o SUS, ela foi obrigada a entrar na Notre Dame. Você tem problema de saúde, o que você vai fazer? Certo? Eu, que sou curioso, peguei o organograma e a estrutura da Notre Dame, certo? Que é um plano privado de saúde, não entende nada de saúde, mas ele contrata serviço de saúde, certo? E cobra, certo? Um dos acionistas da Notre Dame é a BlackRock.
que a BlackRock entende de saúde? Lufas, certo? Ou seja, veja bem, uma parte do dinheiro que eu pago aqui para uma faxineira que mora na periferia de São Paulo, numa cidade chamada São Paulo, num país chamado Brasil, vai para acionistas da BlackRock Internacional. Quer dizer, o que é isso, gente? Certo? Isso é justamente o dinheiro imaterial, essa forma de dreno que se processa, né? Então, na realidade, a gente está, eu volto a dizer, nós temos regras do jogo de século passado, certo? Para uma economia nova. Certo? Todo o trabalho que é feito hoje. Então, eu mencionei o CORE, China Open Resource for Education, na China, mas o MIT instalou o OCW, Open Courseware, certo? A Harvard entrou no mesmo sistema, certo? Você tem, no Brasil, primeiros passos com REA, Recursos Educacionais Abertos, certo? Mas no mundo está se generalizando Open Access, Creative Commons, certo? Todo o sistema de acesso tem, inclusive, pirataria eticamente muito bem justificada, certo? Por parte de uma russa, certo? Que diz, olha, essa gente não produziu essa ciência é necessária para as pessoas, para que a gente está pagando royalty para esses intermediários, certo? Na realidade, um ponto essencial, é isso que eu tentei puxar na minha fala, que é o seguinte: na era do conhecimento, a colaboração é muito mais produtiva do que a competição, certo? Porque todos vão ser mais produtivos ao cruzarem conhecimentos. Tem um livro excelente que sistematiza isso, chama Wikinomics. Ele pegou o mesmo sistema da Wikipédia, né? Ou seja, um processo colaborativo de conhecimento. Você sabe, na Wikipédia tem coisa, por exemplo, encontrei coisas erradas sobre a Guiné-Bissau, onde eu trabalhei. Eu imediatamente corrigi. O tempo médio de erros na Wikipédia é de 2 a 3 minutos, né? Porque um monte de gente acessa e está entendendo? A construção colaborativa do conhecimento é imensamente produtiva. E esse negócio da riqueza que o mundo hoje tem não é por capitalismo, ou por socialismo, ou por comunismo, por isso e aquilo. Todos avançaram. Vejam a China, vejam o Vietnã, vejam a Coreia do Sul, ficam diversas formas de organização do sistema. O que elevou o planeta para a riqueza que ele tem é ciência, gente, certo? Em vez de você carregar os sacos, hoje você tem energia, você tem tratores, você tem energia elétrica, você tem motor a combustão, você tem a eletrônica, você tem o DNA, a biologia. Esse que gerou a prosperidade no planeta. Ou seja, nós temos um planeta que é próspero. Eu volto a dizer, né, que o PIB do mundo, dividido pela população, dá 20 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Você pode fazer o mesmo cálculo para o Brasil. 8,7 trilhões, nosso último PIB, dividido pela população, 215 milhões, dá 13 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Dá para viver. Aí o pessoal vai dizer, não, mas tem que falar de renda nacional líquida em vez de produto interno bruto. Não muda grande coisa. Inclusive porque no PIB você não acrescenta o estoque de capital acumulado. As ruas asfaltadas são gostosas de usar, né? Não está no PIB, né? Na realidade, nosso problema não é econômico, não é falta de recursos. É um problema de organização política e social. Você assegurar o básico para todos é só tirar um pouco, na linha da reforma tributária que o Lacerda estava levantando, você reduzir um pouco a riqueza do pessoal de cima, certo? Você consegue, eu calculei que com 2% em cima das fortunas do 1,2% mais rico, com 2% da fortuna deles, você dobra a riqueza dos 55% da base da sociedade. Isso aqui não é um sistema sem vergonha, entende? Para entrar, não é um conceito econômico, digamos assim, certo? Mas essa gente, aí eu, Lacerda, eu vou mais longe que você, sabe? Eu acho que não é que a gente está ensinando mainstream, a gente está ensinando uma economia que é justificativa de interesses e não ciência econômica.
Lacerda, esse cenário que o Ladislau descreve de, digamos, quebra de direito autoral, de estímulo, né, disseminação, tem tantos sites assim que a gente conhece, né, Library Genesis e tantos outros, né? Você acha que ele obriga a uma, digamos, reinvenção, ou talvez torna mesmo inconcebível, né, digamos, o modelo de negócios de editoras, né? Eu me pergunto assim, às vezes, um autor também, né, que precisa ali de um direito. Eu não sei se você, por exemplo, disponibiliza teus livros todos na internet, né, sem querer te colocar numa saia justa, mas é complexa a questão, né? Então, É, eu me pergunto sempre assim, como é que ficaria, então, uma editora de livros, né? Uma pequena editora? sim, O que você teria a é, dizer sobre esse cenário aí? eu acho que existe aí, dentro dos absurdos que foram muito bem colocados pelo Ladislau, você pode preservar o direito autoral, mas eu acho que com a rapidez da sociedade que a gente vive, não tem cabimento manter, por exemplo, os 100 anos que ele se referiu, né? Para a preservação de que uma obra se torne totalmente pública. Eu disponibilizo, sim, respondendo diretamente à sua pergunta, Diogo, todos os meus trabalhos na internet, desde que a editora a que eu estou vinculado permita, As- né? Porque na prática o que nós fazemos, dentro de uma relação comercial típica, né? Você como autor, dentro de uma relação tradicional, você cede os seus direitos ou você autoriza a editora a explorar a venda do seu conhecimento traduzido em livros, não é isso? Então, uma forma de que eu tenho me preocupado até a partir da experiência do Ladislau é estabelecer se a editora não concorda num primeiro momento em transmitir isso, independente do pagamento, ou pelo menos trabalhar num prazo, né? Então, por 6 meses você vai manter isso, ou por um ano, e a partir daí disseminas. Mas eu acho que isso é um caminho sem volta. E aí, respondendo à sua pergunta, né, Sim. Diogo, com relação a como é que fica o modelo de negócios das editoras, ora, o que a prática tem demonstrado é que isso não atrapalha. Depois gostaria de ouvir o Ladislau. Eu me lembro, Ladislau, eu me lembro há muitos anos, muitos anos mesmo, há mais de 15 anos, eu me lembro de um amigo que trabalhava num grande órgão internacional ligado à ONU, etc. E ele me contou o seguinte, que eles publicavam uma revista, aliás, acho que eu posso dizer, é a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina. Então, a CEPAL vendia a assinatura da sua revista. E como tal, como lembrou o Ladislau, tudo que você cobra fica restrito, claro, aquilo, um número de pessoas muito reduzido. Bom, naquele momento, eles resolveram ampliar o acesso gratuito às revistas via internet. E descobriram que aquilo, pelo contrário, aumentou a assinatura da revista, porque mais pessoas conheceram. Então, claro que mais gente acessou gratuitamente. Mas a revista impressa tradicional ganhou mais assinaturas, né? Então, fazendo uma analogia, a gente poderia apostar o seguinte: as tiragens de livro no Brasil são ridículas, né? Proporcionalmente ao tamanho da população, ao contrário de muitos países. Então, o fato de você disponibilizar a sua obra não significa que você e a editora não poderão obter remuneração pelos seus livros, né? Então, me parece que isso é um caminho que dá para resolver, diminuindo essa preservação do direito por tanto tempo, né? Que eu acho que é exagerado, e compatibilizando essas duas coisas. Bom, comentando a fala do Ladislau sobre o mainstream economics, né, e a visão que a gente tem, eu diria o seguinte: também é preciso fazer aqui as exceções, né? Então, eu insisto que a economia da PUC é diferenciada nesse sentido. Não somos os únicos, existem outros centros. Então, nós estamos falando aqui da maioria, onde existe esse interesse. A mesma apropriação da financiarização sobre o mercado de saúde ocorre no mercado de educação. Então, quem são os donos das antigas grandes faculdades particulares? Também são grandes fundos, né? Que têm um poder de lobby fortíssimo. Aliás, o poder de lobby desses
desses eventos é tão grande que acabaram de nomear como membro do Conselho de Educação a presidente dessa associação de escolas particulares e faculdades particulares, né? Acabaram agora, no excetor aqui no final do mandato do atual presidente da República, conseguiram essa nomeação para ver o poder de lobby que eles têm, que é muito forte, né? Mas eu gostaria ainda de colocar alguns pontos sobre a pergunta original, né, Diogo, sobre como trabalhar tudo isso da relação economia e mídia. E aqui eu gostaria de entrar um pouco num tema que é espinhoso, dificílimo, que é da regulação da mídia, né? Toda vez que se fala isso, gera-se uma celeuma enorme, uma resistência muito grande. Mas não há alternativa a isso. Ou seja, como é que eu coíbo uma concessão pública, que é isso que é uma TV, uma rádio, um grande veículo de comunicação, dele se transformar em disseminador de fake news ou de interesses pouco republicanos, né, que não atendem a maioria da sociedade e que estão latentes, estão presentes. Aliás, estamos vendo isso, né? Se não pela regulação. É preciso uma regulação muito forte. A gente sabe que as coisas se movem a partir da correlação de forças, que se reflete nos poderes, no legislativo, no executivo, no judiciário. Mas, de algum momento, isso vai ter que ser enfrentado, né? Porque não há alternativa frente a isso. Por último, mas não menos importante, 2 pontos rápidos que eu quero comentar. O primeiro, sobre o que alertava Ladislau quanto à visão privatista, né, de serviços públicos, né? Nós já citamos aqui a saúde e a educação. E há dentro disso uma falsa propaganda da demonização do Estado, né? E da privatização como a panaceia, né? E que se mostra trágica. O melhor exemplo de privatização no Brasil, eu costumo repetir isso, né, que é vendido pelos liberais como grande sucesso de privatização, que se dá na telecomunicações e na internet, para mim é o anti-exemplo, porque é um serviço. O acesso é amplo, mas é caríssimo. Então, a mesma auxiliar do Ladislau, que recebe a sua diária lá prestando serviços, transfere também esse dinheiro para grandes operadoras que cobram taxas abusivas, um serviço muito ruim, e ela precisa daquele instrumento, do seu celular, do seu, se for o caso, notebook, senão ela estará excluída da cidadania, não é mesmo? Porque até mesmo os serviços públicos agora trabalham com aplicativos, não é isso? Eu não consigo entender como é que até os programas sociais emergenciais que foram disseminados diziam, não, isso é muito simples, você acessa via celular. Uma pessoa que está com dificuldade de se alimentar, será que tem condição de comprar um celular? Bom, mas isso é a realidade. E mais recentemente, eu não posso deixar aqui de comentar que um candidato ao governo do Estado, que infelizmente eu digo porque é um programa econômico dele ultrapassado, né? Mas que ganhou a eleição para o Estado de São Paulo, tinha como bandeira a privatização da água, pasmem. Sabesp, né? Que basicamente é água e saneamento. Esse é um absurdo total, né? Porque isso é um serviço típico público, né? Bom, e aí, para finalizar mesmo, um aspecto que também a gente passou por aqui, que, na verdade, hoje também há uma falsa independência da mídia alternativa, né? Porque a mídia alternativa também depende de financiamento e patrocínio de grupos de interesse, né? Então, na verdade, existe também esse desafio, né? Que é democratizar a mídia alternativa para que ela se torne menos dependente de grupos específicos, né? E mais disseminada. Bom, é isso. Acho que acabei falando muito, mas Imagina. é isso. Obrigado.
Obrigado você. Alguém da plateia, gente? O Matheus, tem alguma pergunta? Isabela? Eu tenho uma. Bom Eu tinha dia. uma que era a pergunta que o professor fez. Eu queria só comentar que realmente tem sido difícil para você separar o joio do trigo nessa questão da mídia alternativa por causa das fake news, né? Existe um debate uma disputa de narrativas e existe uma apropriação do termo alternativo por parte de muitos canais de fake news, desinformação, tipo Brasil Paralelo. Eles se colocam como um veículo alternativo de informação. E acho que o aumento do acesso à informação e à educação são caminhos além da regulação. Mas já que estou na presença de economistas e tal, eu queria fazer uma pergunta, então, que foge talvez um pouco até desse âmbito da comunicação, que é essa ascensão do fascismo que a gente vê no mundo hoje. O capital se apropria de tudo realmente. Mas o fascismo em si, ele tem alguns entraves até com o neoliberalismo, porque ele é protecionista em algum ponto, tal. E na própria eleição aqui no Brasil, a gente teve grandes empresários, ou, por exemplo, o Amoedo, um dos defensores do neoliberalismo e tal, no país, que se posicionou porque acha mais seguro um governo democrático do que um governo, né, proto-fascista, fascista, enfim, um governo de extrema-direita. Eu não sei se os professores poderiam responder, mas a que segmentos do capital tem sido interessante nesse momento essa ascensão do fascismo? Ele vai se apropriar seja do que for, né? Ele vai conseguir ganhar dinheiro em qualquer circunstância. Mas, assim, que segmentos estão por trás, impulsionando isso nos países da Europa e dos Estados Unidos e no Brasil? A que segmentos interessa mais? Porque parece que existe um capitalismo mais moderninho e tal, que se afasta um pouco dessas concepções. Eu não sei se estou enganado, mas essa seria a minha pergunta. Vamos lá. Olha, eu fiz um artigo que deve entrar hoje no meu site sobre ciência, crença e valores. É muito interessante como isso vai na linha da entrevista que eu dei hoje de manhã, que eu mencionei, né? Certo? O pessoal pensa, como é que tanta gente vota no Bolsonaro, né? Claramente, você tem grupos ligados à grande finança, estão interessados, mas hoje, em parte, recuando, vendo essa paralisia da economia que estamos sofrendo, né? Mas você tem uma classe média que ganha. Eu não faço aplicações financeiras, faço aplicação financeira através da minha conta apenas para medir, tipo ter um termômetro, né? Eu pego, por exemplo, eu tenho 5 mil reais investidos em ações da Petrobras, né? Em poucos meses subiram para 8 mil, né? Esse valor. Ou seja, um ganho imenso que eu tive, certo? Não em valor, mas proporcionalmente ao pequeno, porque é só um termômetro, coloquei só 5 mil reais, certo? Sabe o que é? Muita gente tem uma classe média de pequenos aplicadores que ganham quirera comparado com os grandes bilionários, né, que manejam o essencial da dívida pública, etc. Né, certo? Mas forma abaixo da Faria Lima, digamos assim, você tem esse grupo que está interessado, que ganhou um bocado com essas ações, né? E você tem também um conjunto, quem administra essa agroexportação. São dois setores que funcionam no Brasil, né? A agroexportação e os bairros, né? A exportação primária e bancos, perdão, que funcionam, que são os eixos que funcionam. Então, você tem toda essa gente que administra isso, advogados, engenheiros, técnicos, informáticos, etc., também forma uma nova classe média que tem ganhos e forma, digamos, dá uma certa força. Agora, a penetração das religiões, que esse é o meu artigo que eu peguei, as crenças, né? Isso vem muito em comum, sabe? E está muito ligado ao fato que as pessoas estão muito perdidas, né? Ou seja, você tem essa modernidade que invade num ritmo dramático, né? Você pega que você tem, por exemplo, na África do Norte, 70% dos trabalhadores estão no setor informal, né? Se virando, certo?
No Brasil, 40 milhões de pessoas estão no setor informal. Certo? Quer dizer, você tem... E aí você tem a penetração desses evangélicos de diversos tipos. Eu queria lembrar, eu tenho aqui na revista dos bilionários, né, a fortuna aí da Forbes, do Edir Macedo, que passou de 1,4 bilhão de reais, né? Esse negócio rende, né? 1,4 bilhão de reais, se você aplica a 5% moderadamente, está rendendo mais ou menos 160 mil reais por dia, né? Entende? Esse é o nível, não estamos falando de grandes fortunas, né? Mas é interessante também que a expansão do Islã está também muito forte, e também mais ou menos na mesma linha dos sistemas evangélicos, sabe? Pequenas instalações em bairros periféricos, prestação de pequenos serviços e, sobretudo, tirar as pessoas do isolamento, do desespero, né? Dar um pouco de... Né? Quer dizer, para mim, é um uso econômico e comercial e político da igreja. Eu não sou nada contra o espiritualismo, né? Agora, o uso comercial e político das crenças das pessoas, eu acho que é uma coisa extremamente violenta. E isso, há vários estudos recentes sobre isso. Você pode pegar no artigo que deve estar entrando hoje no meu site, né? É um artigo de 10, 12 páginas sobre como está se transformando isso. Isso é economia real, né? Agora, eu queria puxar, sabe, essa dimensão da volta do Estado, porque a gente entra em Mariana Mazzucato, entra no Stiglitz, o conjunto. Eu trabalho, Antônio, com essa visão de que nós temos uma nova galáxia de pesquisa econômico-social hoje no mundo. Tá? Você pega toda essa gente do Roosevelt Institute, do New Economic Foundation, Alternativa Econômica na França, as pessoas que mencionei, pega o Piketty, né, e todo o grupo sobre a base de dados mundial da desigualdade, todo o sistema de discussão do meio ambiente, né? Quer dizer, está se gerando uma outra galáxia que não está mais preocupada em refutar os neoclássicos e coisas do gênero, né? É um deslocamento muito profundo, né? Quer dizer, na realidade, um avanço, inclusive, sobre os novos institucionalistas, né? É uma nova dinâmica que está se criando, né? Você sabe o que é? O que eu acho, Matheus, é que nós estamos enfrentando realidades muito novas, consciência, às vezes, muito, muito atrasada, né? E a gente está procurando reencontrar, digamos, as dimensões de análise, né? O aparelho conceitual, digamos assim, né? Eu, quando peguei esse livrinho aqui, que chama a Resgatar a Função Social da Economia, né? Uma questão de dignidade humana, isso é precisamente sobre esse tema, né? Agora, eu faço a ponte com o que o Antônio estava falando, sabe? Porque os meus livros continuam vendendo, apesar de serem disponíveis online, né? Não tem nem dúvida, porque são usos complementares, não diferentes, né? Tem essa coisa antiga que diziam que a televisão ia matar o cinema, depois a internet ia matar a televisão. Então, não é, são sistemas que vão enriquecendo os mecanismos de acesso ao conhecimento, de comunicação, e não substituem eles, né? E aqui a gente volta ao dilema principal, né? Você ter o acesso online a conectividade social é fenomenal e é muito produtivo. Agora, a sua apropriação pela Alphabet, pelo Meta, pelos diversos grupos, né, o chamado GAFAM ocidental, né, o BAT chinês, tudo isso aí coloca problemas, né? Agora, eu acho que isso está dentro de uma visão mais ampla de resgate do papel do Estado. Tá? Aí eu volto a recomendar a leitura da Mariana Mazzucato, né? Que está hoje talvez a pessoa mais ouvida no mundo em termos de ciência econômica, né?
que traz essa visão. Só para explicitar, ordem de grandeza nos países que funcionam, eu trabalhei em países ricos e pobres, né? Nos países que funcionam, ordem de grandeza, o bem-estar das famílias, bem-estar econômico das famílias, que é disso que se trata quando a gente fala de economia, né? Para as pessoas viverem melhor. Esse bem-estar, tipo 60% depende de dinheiro no bolso, né? Você ter como pagar o aluguel, fazer as compras. Os outros 40% é o que a gente chama na Europa de salário indireto. Por exemplo, você precisa de segurança, mas você não compra a delegacia, você não compra o hospital, você não compra a escola, você não compra um parque na cidade, você não compra um rio limpo, você não compra... Está entendendo? Quer dizer, cada vez mais a sociedade depende desses sistemas mais amplos. Certo? Isso envolve escola, envolve saúde, etc. Ou seja, empresas privadas, produzir tomate, produzir camiseta no braço, produzir, etc., concorrerem, brigarem, tudo bem, privado. Agora, quando você privatiza a água, privatiza a educação, privatiza saúde, gente, isso aqui não é venda de batata frita, entende? Isso aqui são sistemas que têm que funcionar, inclusive de maneira participativa. Como eu trabalhei com sistemas da China, por exemplo, né, que eu tive lá várias vezes, inclusive me convidaram e mostrando, digamos, diversos setores como funciona, é muito interessante, sabe? É um sistema muito participativo, tem um governo central pequeno, politicamente forte, mas é muito pequeno, e a gestão do cotidiano, dos problemas, das finanças, da água, de tudo que você quiser, é rigorosamente descentralizada. Os municípios que resolvem entre si. Ou seja, esse novo equilíbrio que eu trago, digamos, para abrir esse eixo, né, é, na realidade, um novo equilíbrio entre sociedade civil, né, e os seus interesses, a área empresarial e a área pública. Certo? Você entregar a Vale, por exemplo, para o sistema privado, o resultado são os desastres aí de Mariana, certo? Você privatizar a saúde é um escândalo. Tá? Você privatizar a água foi tentado na Colômbia, a gente viu o que deu, né? Certo? Eles até proibiram de você captar água de chuva para forçar a compra. Né? Quer dizer, na realidade, eu gostaria muito de recomendar a vocês, eu sistematizei isso num livro, chama O Pão Nosso Cada Dia, certo? Opções econômicas para sair da crise. Eu pego 20 setores, e que setores funcionam melhor na mão do Estado, que setores funcionam na mão das empresas e que setores funcionam melhor com descentralização participativa por organizações comunitárias, tipicamente as coisas capilares, saúde, educação, coisa do gênero. Ou seja, como eu organizei Ministério de Planejamento em vários países pela ONU, né? Então, mais ou menos, eu peguei esse negócio. Chama o Pão Nosso Cada Dia, é uma boa leitura. Mas o essencial é o seguinte, é que a gente tem caminhos, e isso aqui eu acho que está sendo resgatado. Para mim, eu acompanho muito essas diversas discussões internacionais. De um lado, temos essas visões surrealistas. E aí, Matheus, não é só Bolsonaro e coisa, tá? Eu pego todo esses caras, o avanço desse fascismo, utilizando, pega a última eleição da Meloni na Itália e do Christensen na Suécia, né? São trágicos, né? O avanço desse sistema, que é muito apoiado por sistemas financeiros, mas também por um tipo de raiva ideológica, de economia do ódio, é imensamente preocupante hoje, né? Tá certo. Muito bem, eu acho que esse é o ponto fundamental, sabe? A relação entre Estado e sociedade deveria e deve pautar as opções e as escolhas que faremos. Isso envolve desde o ponto levantado por mim da necessidade de regulação, sim, das mídias, né? Por mais complexo que seja, mas vale também para todas as demais relações, porque é o seguinte,
Primeiro, temos que entender Estado exatamente na linha sugerida por Ladislau. Quando se fala em Estado, não é só o Estado, o poder federal, no caso nosso, federativo, que envolve estados e municípios, e você precisa repactuar o Estado federativo para as atribuições, tanto do ponto de vista da reforma tributária, que um segundo passo seria também a distribuição entre esses vários entes federados, né? Os governos subnacionais são muito relativos, muito importantes, como também o papel que deve ser exercido exclusivamente pelo Estado, em alguns casos, em outros nas chamadas parcerias público-privadas, que são também relevantes, e terceiro, iniciativas privadas. Não há nenhuma incompatibilidade entre Estado e privatização, a depender do setor, a depender da atividade. Mas existem funções que são exclusivas e precípuas do Estado, como, por exemplo, a questão da regulação, da fiscalização, né? E da própria participação, a coordenação desse processo. Então, isso não dá para abrir mão que seja do Estado. Agora, o Estado não tem que fazer tudo, evidentemente, mas ele tem que regular para evitar as distorções como as que ocorrem, por exemplo, não só, mas como exemplo, na saúde, no Brasil, nas telecomunicações, internet e na educação, né? Porque aí a apropriação do setor privado e de objetivos plenamente privados em atividades que deveriam ser públicas e que são públicas e que poderiam ser rentáveis. Não há problema nenhum em ter lucro. O que não pode é o lucro abusivo, né? Então, você submeter a lógica financeira, né, da saúde, educação ou da água, como querem fazer aqui em São Paulo, isso é um absurdo total, né? Porque isso vai prejudicar quem? Os menos privilegiados, porque proporcionalmente à sua renda eles pagarão muito mais, né? E sem ter a segurança do fornecimento. Então, é nisso que eu acho que a comunicação, nós estamos aqui falando de comunicação e mídia, nós temos que fazer um debate. E os dados estão aí. O Ladislau citou a questão da reversão da privatização que está ocorrendo no mundo, né? E essa coisa da água é tão óbvia que os países que caminharam para a privatização reverteram a privatização, reestatizaram esses setores. Né? Porque um setor tão sensível como isso, que imagina, água, bem universal básico, né? Na mão do setor privado. E veja, quando a gente fala de setor privado, existem os monopólios, né? Que são uma empresa só que controla todo o mercado. Oligopólio, quando poucas empresas. Mas há do outro lado também os oligopsônios e os monopsônios. É quando uma empresa ou poucas também controla toda a base de aquisição. Um exemplo muito claro disso, o Brasil restringe corretamente a compra de terras por estrangeiros, né, para evitar que grandes fundos estrangeiros comprem parcela relevante e possam controlar. Mas sabe como eles estão conseguindo fazer o controle de toda a produção, distribuição dos alimentos, que, como lembrou o Ladislau também, tem uma clara preferência pela exportação e não pelo abastecimento interno? Esses grandes fundos, etc., estão comprando antecipadamente a produção. Né? Então, ele chega no Mato Grosso, no Mato Piba, né, como se chama aí essa grande região produtora de alimentos, e compra com poder econômico, compra antecipadamente toda a safra, né? Ao preço que ele quer, obviamente, né? O preço de mercado, mas que ele quer. E, evidentemente, a partir daí ele controla toda a distribuição, o destino desses produtos, né? O que denota o seguinte: primeiro, é preciso sim resgatar, até para combater a inflação, viu? Essa inflação que tem pouco a ver com demanda, ao contrário do que sugerem as atas do Copom. Né? Você lê a ata do Copom, dá a impressão que o Brasil sofre um boom de demanda, por isso é preciso subir os juros para restringir a demanda, quando o problema é inverso, obviamente. Né? Então, até para combater a inflação e garantir a segurança de fornecimento,
você tem que trabalhar, e aí é função do Estado, estoques reguladores, como sempre tivemos, né? Nos últimos 6 anos é que isso foi totalmente destruído, mas isso era uma prática brasileira fundamental. E, obviamente, todo o sistema de precificação, né? Porque você transferir para o consumidor, como ocorre no petróleo, qualquer oscilação que haja no mercado internacional ou na taxa cambial para o consumidor, isso é um absurdo completo. Então, isso traz um benefício para os acionistas, inclusive os pequenos, né? Porque as ações dessas empresas crescem muito, mas é uma tragédia em termos de sociedade, né? Então, são exemplos latentes e claros de funções que podem estar, sim, eventualmente, para alguns casos, na iniciativa privada, mas que carecem de forte regulação do Estado para minimizar a capacidade da exploração, o abuso do poder econômico na prática. Muito obrigado. Maravilha. Brigadíssimo, então, Lacerda, Antônio Corrêa de Lacerda, Ladislau Dolbor, pela participação. Obrigado também aos convidados, à plateia, enfim, todo mundo que nos assistiu. Até a próxima. Tudo de bom. Obrigado. Obrigado. Tudo de bom, gente. Um abraço. Tchau, tchau.